Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cineclube Paralelas. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas discussões sobre as sessões presenciais que a gente faz lá no Cineclube. Como vocês sabem, nossa atividade, no Cineclube, entre outras, é uma sessão presencial que acontece aos domingos, pelo menos uma vez por mês. A gente teve esse ano já um filme que a gente discutiu mês passado, que foi um filme japonês, A Mulher da Areia, e dentro da nossa proposta do Cinema do Mundo, a gente assistiu o filme Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. É um filme dinamarquês. Prøv en lille smule længere op. Meget lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, Ja. og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Para quem não sabe, a nossa ideia é a gente, do Cineclube, falar de filmes de várias nacionalidades, preferencialmente que não os norte-americanos, porque a gente já tem acesso demais a esse tipo de filme, e conhecer um pouco mais sobre o cinema no mundo. Hoje, eu estou aqui com o Tomás, que foi o curador dessa escolha, do Cineclube, ele que apresentou o filme, ele que escolheu o filme, e o Will também. Eu queria desejar boa noite a vocês e começar com o Tomás, falando o seguinte. Tomás, primeiro de tudo, boa noite, Por que você escolheu a Dinamarca? Gente, boa noite. Eu escolhi a Dinamarca porque eu acho que é o primeiro filme que eu tenho lembrança de ter assistido fora do eixo Estados Unidos e Brasil foi o filme dinamarquês. E foi o filme A Festa de Babette. Isto lá nos anos 90. Então, assim, foi um filme que eu curti demais. Eu comecei a gostar muito cedo de cinema fora, assim, da caixinha da época, E A Festa de Babette me marcou muito pela beleza visual, pela delicadeza do roteiro. Que mesmo eu sendo muito jovem na época, eu fiquei assim, apaixonado pelo filme. E quando nós tivemos a primeira chance de fazer essa cinema no mundo, eu terminei escolhendo o México da outra vez, só porque eu sou muito fã do Cuarón e queria apresentar um Cuarón. Mas o cinema da Dinamarca ficou tanto que foi difícil escolher esse filme Flea, porque eu tinha diversos filmes que eu ficava pensando, esse. Claro, A Festa de Babette era um deles. Mas, por ser um filme que é um documentário e uma animação, eu achei que combinava mais com o Cineclube, a proposta de trazer experiências diferentes para o cinema. E eu acho que foi legal a proposta. E era justamente o que você está falando agora que eu ia comentar com o Will. Will, a escolha do Tomás foi interessante por esse fato que ele falou também, da gente estar trazendo mais um documentário para o Cineclube, que a gente, obviamente, já assistiu documentários antes, mas em proporção aos filmes de ficção foi bem menos, E uma animação também. Você foi um que apresentou animação, não foi isso, Will? Isso. Eu gosto muito de animação, eu acho que eu sou um defensor, Não sei se me enquadro, mas eu achei uma escolha bem, bem legal por isso mesmo, porque além de ser um documentário, como você disse, a gente não teve muitos ainda, infelizmente, mas a gente, algo que a gente trabalhar mais no futuro, é muito legais, E animação também. E aí é incomum, no geral, documentário animado, É algo bem incomum. Então, eu achei uma experiência muito bacana de ver como o diretor, como foi trabalhado essa dinâmica, Essa dinâmica do documental, do real e do que está sendo encenado através da animação, Uhum. Tanto que tem uma discussão, assim, depois durante a nossa sessão, depois, quando o filme terminou, levantou-se, assim, o debate sobre se é um documentário ou não. Para mim uma coisa muito... para mim também não tenho nenhuma dúvida. Uma coisa muito comum em documentários é encenação, De coisas, de fatos, Sim, de acontecimentos reais vividos pelas pessoas que estão geralmente dando a entrevista ali. Nesse documentário, em vez de ser atores, é uma animação, A animação não é gênero, É um meio. Então... E no caso, Will, desse filme, o fato da animação ser escolhida, esse recurso de animação, ele tem um propósito muito claro que a gente vai conversar daqui um pedaço.
Mas Exatamente. Daqui a foi pouco. Não é fundamental gratuito. ser, não é gratuito, né? Ele precisou da animação, né? Tem uma questão, quando a gente entrar mais na história, a gente vai poder falar. Mas o Tomás ontem também fez uma apresentação, né? Sempre voltando aqui na dinâmica do Cineclube, sempre que a gente escolhe, né, que o curador escolhe o filme, ele estuda, né, faz uma pesquisa sobre o cinema daquele país, né? E o que a gente notou, né, Tomás, é que a Dinamarca já mandou vários filmes, por exemplo, para apreciação do Oscar. Eu falo assim, o Oscar por uma questão de reconhecimento internacional mesmo. Mas o que a gente vê é que de uns tempos para cá, a Dinamarca tem ganhado com frequência o Oscar de melhor filme estrangeiro, não é isso? Assim, no que eu pesquisei, ela já submeteu 55 vezes indicação ao Oscar de filme agora internacional. Dessas 55, ela conseguiu converter 12, e das 12, ela ganhou 4. E dessas 4, ainda é interessante, porque ela conseguiu ser bicampeã seguida. A primeira vez que ela ganhou com a festa, justamente com a festa de Babette, foi o primeiro Oscar dela. Segundo, ela ganhou com Pele, o Conquistador. Aí depois veio com Em um Mundo Melhor. Infelizmente, eu não assisti esse. E Druck, Esse eu vi. mais recentemente. E esse O No Mundo Druck. Melhor, esse Em um Mundo Melhor, e até venceu de um queridinho lá do Cineclube, né? Que é o filme Incêndios, que é um filme queridinho da gente. E Um Mundo Melhor levou dele. Agora, ainda assim, sobre a Dinamarca, é bem legal a gente falar sobre a Escola Nacional de Cinema e sobre o Instituto de Cinema Dinamarquês. O que é a escola? A escola é um curso de superior que existe lá, onde se estuda diversas áreas do cinema. Eu vi que até efeitos visuais, tem especialização em efeitos visuais lá. E essa escola, ela fornece, inclusive, bolsa. Ela faz seleção de bolsas para alunos do mundo inteiro. Apenas você paga a alimentação. E até assim, o depoimento que eu vi, o rapaz falando que é uma coisa tão vivencial que às sextas-feiras eles têm reuniões com coordenadores, que os coordenadores levam cerveja, para eles discutirem os projetos, tomando cerveja até tarde da noite. É um negócio lá, assim, como ele disse, que para interagir bem todos os alunos de diversas disciplinas fazem juntos. E o Instituto de Cinema Dinamarquês, pelo que eu vi, é mais ou menos como uma agência reguladora que teríamos aqui no Brasil, onde ele fixa regras, como devem atuar e como que o governo lá favorece, banca muitos projetos, para você ver, né, como as pessoas aqui querem falar mal do governo bancando, patrocinando o cinema. Lá também acontece isso, que é uma prova como gera dinheiro, como gera trabalho. Sim, sim. E uma coisa que o Instituto atualmente está batendo muito, para se conseguir o financiamento governamental, tem que ter uma cota mínima de mulheres nas produções. Exatamente. Isso aí é uma política pública, né, que envolve várias questões. Então, assim, você tem que entender que cultura, né, entretenimento é uma indústria, sim, ela gera empregos em proporção muito maior do que muitos outros negócios, indústrias consolidadas. E ela é um mecanismo também de quebrar certos tabus, de construir novos paradigmas, né? Então, essa história de ter uma cota de mulheres, eu acho super justo. Se não for assim, não vai acontecer. Se não tiver a mão, às vezes, do Estado para incentivar, também não acontece. Então, essa discussão que a gente tem aqui, a gente sabe, né, que é o pessoal que fala sem conhecer nada do assunto. Sobre essa questão da participação das mulheres nas produções, eu fui sair pesquisando os diretores, né? Cara, era assim, lista de diretores, homens, a lista gigantesca, mulheres, uma lista mínima. E olhe que desses filmes vencedor do Oscar, Em Um Mundo Melhor, foi dirigido por uma mulher. Foi a Suzanne Bier. Suzanne Bier, ela ganhou o Oscar. Então, assim, é uma pena que realmente até lá a participação feminina esteja tão restrita. Mas estamos mudando isso, né? O importante é isso, é não parar. A gente também falou ontem, né, que você, na sua pesquisa, viu que muitos filmes que você não imaginava tinham sido produções dinamarquesas ou tinham sido gravados na Dinamarca. Então, a gente também tem vários astros internacionais que são dinamarqueses, né? Que depois é que a gente for saber, ou tem origem dinamarquesa. Vamos lá, vamos começar pelos filmes gravados lá. O que me espantou muito foi A Casa dos Espíritos, que é um filme que se passa no Chile, né? A história
Sul-Americana, foi gravado lá, mas teve motivo. O diretor da Casa dos Espíritos é o Billy August, que é o diretor de Pele, Pele, que ele venceu o Oscar por Pele, e além de vencer o Oscar por Pele, ele tem 2 palmas de ouro em Cannes. E, em relação a Cannes, que é importante falar, a gente falou só do Oscar, mas em Cannes, a Dinamarca tem 3 palmas de ouro. Pele, que já falei, Melhores Intenções e Dançando no Escuro, são os outros 2. Dançando no Escuro mais recente e Melhores Intenções, que é do mesmo diretor de Pele. Aí o Billy August é um que tem mais... A gente via muito dos anos 80, 90 produções dele. Ele fez várias produções internacionais. E além do Billy August? Bem, eu acho que deve ser destacado, né, o Thomas Vinterberg, que ganhou agora, é o diretor de Druk, né? E o Lars von Trier, que os dois são os pais, pode-se chamar assim, os pais do Dogma 95, que eu acho que merece um destaque falar só sobre ele, né? Ame ou odeio. Aí também existe Nicholas Winding Refn, que foi que também já tem carreira internacional, e diretores eu só encontrei mais o Louis West e Lon Chef. Então a gente vê realmente esses diretores, né? Como você falou, um destaque internacional desses diretores, né? O próprio Lars von Trier, né? Amo ou odeio também, realmente, porque é um sujeito que eu posso dizer o que é que eu acho dele? Pode, claro, deve. É um sujeito execrável, mas é um artista. É um artista. Um Sim. grande artista, mas eu acho que é um ser humano ruim. Mas é isso, né? Por próprio Dançando no Escuro, que você falou, eu acho um filme incrível, incrível mesmo. Aliás, vários filmes dele eu acho incríveis, mas acho que ele é um ser humano péssimo. Inclusive, tem várias polêmicas, você falou em Cannes, tem várias polêmicas, né? Quando teve Melancolia, não foi em Cannes? Não foi uma polêmica que teve? Foi. Com Melancolia, quando ele foi apresentar o Melancolia, ele fez alguns discursos elogiando Hitler, aí ele foi proibido de participar lá. Engraçado, né? Mesmo assim, o filme ainda foi premiado, né? Ganhou o prêmio de melhor atriz. Melancolia ainda levou. E, por sinal, faz bem trabalhar com ele. Ele deu Cannes melhor atriz para Melancolia, ele deu para a Anticristo e deu também melhor atriz por Dançando no Escuro. 3 vencedoras, 3 atrizes que estavam trabalhando com ele ganharam foi melhor atriz. Ou seja, ele extrai realmente belíssimas interpretações das pessoas. Tanto que muitos não querem mais trabalhar com ele. Pronto, ele extrai também a saúde mental dessas pessoas, né? Porque elas não querem mais beneficiar. É por isso que o pessoal dá os prêmios, o pessoal fica com o pena das atrizes. Fora de toda brincadeira, eu acho que o trabalho da Kirsten Dunst em Melancolia é uma coisa assim fenomenal. Eu acho que ela está incrível. Né? É uma entrega muito grande ali. E a própria Björk, eu acho que é incrível o que ela faz. Né? O da Nicole é Dogville, não é isso? Que também está incrível. Então a gente já viu aqui, né, o sucesso do cinema dinamarquês, um sucesso crescente, com grandes astros e tal, grandes diretores. Mas a gente tem a escolha do Tomás, que foi o filme Flea, e no original é Flucht. O diretor desse filme, acho que a gente não tinha comentado ainda, é o Jonas Porre Rasmussen. O filme fala da história de um homem, né, que no filme é chamado de Amin Nawab, a gente não sabe se o nome dele é esse mesmo, e o Amin, no filme, conta ao entrevistador, que eu acredito que é o papel do diretor, não é isso? Se eu estiver errada, me corrija, Tomás. Ele conta, o Amin conta sobre o seu passado de refugiado. Só que nessa entrevista que ele está fazendo, surgem algumas coisas que mostram que o que se sabia dele, na verdade, não era o que se sabia, não era a verdade, né? Ele vai resgatar realmente uma história que ele não conta para ninguém há muito tempo. Então, assim, eu estava vendo em paralelo um vídeo do diretor falando sobre que essa pessoa, né, que ele conheceu realmente na escola, como passa no filme, e que era a única pessoa na cidade pequena que ele morava, não era Copenhague, não, pelo que na história original, né? Ele é o único estrangeiro, um dos únicos estrangeiros que tinham lá, e ele se destacou por isso na escola e tal, eles eram amigos. E depois de um tempo, ele, o diretor, no caso, conversou com ele para ele contar a história dele. Ele disse que não estava preparado para contar essa história.
E depois, quando começaram a fazer o projeto, ele contou, mas ainda era uma coisa que ele queria manter sigilo. Então, vocês lembram que lá no comecinho a gente comentou que a animação ali, ela não está simplesmente como um recurso criativo. Ela também tem uma função. Então, a animação é uma forma de traduzir a entrevista em imagens, porque o personagem principal, né, o refugiado, né, o Amin, que seria o Amin, o verdadeiro Amin, ele não gostaria de aparecer, não quer ter a sua identidade revelada. Então, assim, até no começo do filme fala isso. Alguns nomes foram trocados porque é necessário preservar a identidade das pessoas. Então, tem muito isso. E nessa leitura que eu estava fazendo agora, nessa pesquisa que eu fiz agora, Tomás, eu não sei se você viu isso também, uma das grandes experiências do diretor, do Jonas, era com rádio. Então, ele usou nessa entrevista, vamos chamar de Amin, com o Amin, técnicas de entrevista de rádio. Então, ele pede que nas respostas ele descreva com precisão ambientes, imagens. Então, isso deu muito material para os animadores trabalharem depois, porque ele descreve bastante, né? As falas são muito descritivas em termos de imagem, não é isso? Aida, e eu acho que a animação, além do ponto que você levantou, tem outras razões que a justificam, sabe? Uma delas, uma que talvez seja até bem óbvia, é a questão da idade, do envelhecimento, porque a gente acompanha os personagens desde ele era muito novo, ali na pré-adolescência, né? E até a vida adulta. Assim também como a gente vai vendo o envelhecimento dos irmãos, das irmãs, da mãe. Então, se fosse encenado com pessoas, mesmo com atores, isso seria delicado, né? Teria que usar atores diferentes, dependendo da fase da vida. Uma outra questão que eu acho legal da animação é que, nesse documentário, na história de vida dele, tem vários momentos onde os sentimentos são difíceis de você representar com imagens. E a animação, ela tem um poder muito grande de abstração, né? Uhum. Você consegue evocar isso evocar a imagem, criar coisas que se fosse encenação, não fosse uma animação, né? Talvez fosse também não caísse muito bem. Eu lembro de uma cena onde a mãe e o irmão estão esperando a ligação, né, de confirmação que as irmãs estão bem. E aí, quando o telefone toca, eles estão na cozinha, o telefone toca e tudo ao redor fica preto. Tudo apaga ali. E a animação tem esse poder, né? De fazer aquilo não soar algo super estranho. Faz sentido. Aquilo se encaixa muito bem, né? Eu acho isso super bem-vindo. Eu acho que o próprio aspecto lúdico da animação, né? Porque como ele vai lembrar essa história desde o princípio, desde quando ele era criança, como você mesmo destacou agora, então vem para uma coisa que uma representação que a gente vê, que é, inclusive, bem diferente do que se retrata quando você fala de Afeganistão, por exemplo. Sempre que você fala em Afeganistão, a imagem que a gente forma mentalmente é terrível, né? E lá, você vê no começo, inclusive é uma cena muito boa em que a canção que toca no filme tem um papel muito importante, né? Que é Take On Me, né? E que, bem no comecinho dessa história, em que ele começa a narrar a história dele, ele já fala, eu já me sentia diferente. E como é que é esse diferente, né? Sim. Então ele fala, eu vesti os vestidos da minha mãe. E você vê que aquilo ali, mesmo num local em que a gente sabe, né, que uma história que deve ter se passado nos anos 80, no começo dela, né, assim? 70, 80, eu acho. Ele teve uma certa tolerância para sair correndo vestido com o vestido da mãe dele. Então, assim, são coisas que talvez não seja o objetivo, mas são informações em paralelo que a gente vai construindo. Então, uma criança poderia correr com um vestido de mulher naquele país.
entendeu? Sim. E a própria música evoca muito esse sentimento de inocência, de felicidade, né? De que ele tem ali um lar. O lar deles era aquele país ali, aquela cidade. Nessa cena, inclusive, deixa bem claro como ele deve ter sido detalhista na entrevista dele. Porque é uma cena que ele coloca detalhes nas pessoas que estão ao redor dele, como naquela hora que o cara joga água nele. Então, assim, você percebe ali os detalhes em vários momentos também, quando ele conhece a questão do colar de ouro. Com certeza ele deve ter falado, porque você sente como, pela cena, que um detalhe foi muito importante para ele, aquele colar de ouro que ele recebe do amigo na hora da viagem. E a respeito da questão da animação em si, o que eu achei muito interessante é como ele misturou diversas técnicas ao mesmo tempo, né? Aquela sequência, ele foge e começa a aparecer o risco vermelho, você fica em dúvida o que é aquele risco vermelho. Na hora que estão fugindo, tá tudo preto e branco e só uma coisa vermelha tremulando. Depois que a gente percebe que é o quê? O tênis daquela criança que estava acendendo aquela luz. Então, assim, ele era muito criança ali, ele era muito novo. E ele, eu acho que ele conversa muito com a realidade. É o quê? Ele era muito pequeno, ele não sabe detalhes daquilo ali. E o que é que chamou a atenção dele? Aquela luz vermelha que passava na frente dele. E justamente essa luz vermelha, o diretor teve a sensibilidade de dar o destaque. E talvez porque ele tenha tido esse destaque tão grande na luz vermelha do tênis, que o irmão dele solucionou o problema. A partir do momento que o irmão dele levanta a criança. E assim, para ele, o irmão foi o herói. Por isso ele tem aquilo decorado. Aquilo ele ficou na mente dele. O que eu mais gostei desse filme, assim, já que a gente está falando de uma forma geral, o que eu mais gostei desse filme foi justamente o fato de a gente perceber esses dramas, os dramas cotidianos, as questões cotidianas, num drama muito maior, dentro daquele aspecto muito maior, que é dos refugiados, de pessoas que fogem de uma guerra, da forma como as instituições oprimem as pessoas. Então, a gente vê isso a partir do ponto de vista do dia a dia, daquela pessoa, não num sentido, vamos dizer assim, político muito maior, mas assim, no que é que isso interfere na vida de cada um. Isso é que eu achei incrível. Então, se a gente voltar lá, para o comecinho, que ele está falando da vida dele no Afeganistão. E ele começa a falar que o pai dele foi o primeiro que desapareceu naquela família. Que ele foi porque, ainda antes do Talibã, não é isso? O pai dele ele teria sido visto como uma ameaça ao regime que havia antes no Afeganistão, comunista. Não é isso? Aí depois a gente tem toda essa questão dos Estados Unidos, né, a questão da própria União Soviética, e a gente vai ver que tem um drama também terrível, que é dos adolescentes que fogem, se escondem para não ir para o exército. Porque você via os meninos começavam, e você via o quê? Os meninos representados com uns risquinhos, como se fossem uns bigodinhos, né? Eles estão começando a ficar mais velhos e eles se escondem para não ter que servir. E assim vai, de uma forma muito maior, até que a família, no caso, ele, o irmão e as duas irmãs, e a mãe, não é isso? Tem que fugir do Afeganistão. Então, aí ele já começa, na entrevista, a dizer, mas a sua família não tinha morrido antes? Não morreu todo mundo no Afeganistão? Aí ele, não. Ele começa meio que a revelar uma coisa que ele contou para uma pessoa só antes, que ele fala que contou para um namorado e não deu muito certo. Mas no início do documentário, o entrevistador começa ali as primeiras perguntas, e eu acho que das primeiras falas dele é falando que a família dele toda está morta, eu acho. Exatamente. Exatamente, aí depois, porque assim, o que eu acho muito legal, como a narrativa desse documentário ela é feita, ela é criada, e acho que foi intencional, porque era algo realmente difícil para ele revelar, é que a gente vai tendo assim, vai sendo revelado muito pouco a pouco, né, gradualmente. A gente começa com a história, a gente não sabe absolutamente nada sobre ele, nada. E aí ele fala que não tem família. E aí depois a gente descobre que a família dele estava viva, na verdade. O pai dele tinha sumido, né? E a gente até hoje não sabe. E depois a gente vai tendo outros desdobramentos, né? Coisas que, como você falou, ele não tinha contado para absolutamente ninguém, desde que ele tinha chegado na Dinamarca.
ele não contou nada do seu passado dele para ninguém, a não ser para um ex-namorado, Uhum. né? Que depois ele, contra o namorado, até usou isso contra ele em uma briga, né? Foi, ele falou isso. Depois ameaçou de denunciá-lo, né? Uhum. As autoridades como alguém não, um imigrante não autorizado, né? Ilegal. Uhum. E isso também, a gente já falou do ex-namorado, né? Essa questão da representatividade, né? LGBT, que é algo que para mim foi muito legal também. O filme consegue, pouco a pouco, ir explorando isso, tá presente desde o início. Uhum. Lá no final, a gente tem aquele meio que um clímax, mas antes disso, o filme não é algo que foge. A gente vai acompanhando a transformação. É um filme que, ao mesmo tempo, ele consegue ser muito pessoal, muito individual e, ao mesmo tempo, muito coletivo. Sim, a gente exatamente. Tem aí, um mérito. É um grande mérito ser muito difícil, porque você tem a questão de um refugiado e você tem a questão de uma pessoa está se descobrindo como uma pessoa queer, né? Uma pessoa homossexual dentro de uma realidade onde aquilo era quase um crime, né? Ele mesmo se considera assim, quase como se fosse algo errado, que em determinado momento ele procura uma ajuda médica. Então o filme consegue conciliar essas duas coisas, que eu acho, para mim, um grande mérito, eu acho fascinante. Det tager tid at stå det på folk. Det går rundt og tænke tilbage. Så det er min fortid, og det jeg kan ikke flygte fra det, og jeg har heller ikke lyst. Jeg kan mærke, at der skal ske noget. Her starter jo min historie. Algo muito legal, a gente estava falando da animação, mas tem alguns momentos de inserções de imagens de arquivos, de matérias televisivas, né, jornalísticas, Sim. que dão contexto, assim, mostram ocupação militar no Afeganistão, cenas de ataques militares, mostram, acho que tem imagens reais da Rússia também. Do Afeganistão, eles conseguem fugir para a Rússia. E lá, qual o ano que se passa mais ou menos essa fuga dele? 92, se eu não me engano. 91, 92, quando eles fogem. Que apesar de não ser mais, não é mais a União Soviética, mas no início do filme ainda é a União Soviética. Aquela da primeira sequência do filme, quando ele é criança, ali ainda é a União Soviética. Quando ele é criança, mas quando ele chega lá, foge, já é a Rússia. No começo, a primeira viagem é de avião, que eles vão para a Rússia. Mas quando chegam lá, eles vão encontrar o irmão mais velho dele, que a gente descobre que ele tem um irmão mais velho que mora na Suécia, que ele já separou um cantinho lá para eles ficarem, mas a opressão é tremenda, porque eles estão com visto de turista, eles que a Rússia é o único país que concederia um visto de turista para eles, quer dizer, um visto que vai expirar, e lá a polícia é altamente corrupta. Então, assim, ele vai encontrando, como eu falei, as instituições, a polícia é terrível nesse filme. Eles ficam extorquindo, batendo neles, né? Tem uma cena lá horrível de uma mocinha também, que a gente percebe que vai haver um crime sexual ali. Então, é terrível, a vida deles é terrível, porque toda vida que eles esbarram com polícia, com algum policial, eles vão ser roubados. Você falou a respeito desse irmão mais velho ainda, uma coisa que eu achei bem interessante, quando eu achei a primeira vez, ele não me passou isso pela cabeça. Quando eu reassisti, que me veio à vista. Porque eu acho que ele não falou do irmão, porque simplesmente ele não lembrava que tinha esse irmão. Eu acho que ele nem lembrava desse irmão mais velho. Tanto é que ele fala muito, que não tinha muitas lembranças. E eu acho que ele realmente, quando ele olha, eu acho que ele não lembrava, porque o irmão mais velho fugiu na época da morte do pai, pela cronologia. É o seguinte, ele diz que quando o irmão mais velho ficou na idade de servir o exército, ele fugiu.
Mas isso será que foi Bem antes nova, ou na depois verdade, que né? o pai sair? Bem antes. Tanto Bom, que a gente não acompanha, a gente não vê ele quando ele começa a contar a história. A gente não tem a presença desse irmão mais velho é, na família, entendeu? exatamente. Aí o entrevistador fala, mas você tinha um irmão mais velho? Sim, ele tinha fugido para não servir o exército também. Então ele está lá, o irmão os recebe lá, mas ele volta para a Suécia e tenta juntar dinheiro, né, para tentar trazer a família. E como é que a família vai vir? Se eles estão escondidos na Rússia, porque já estão com visto vencido. Então eles vêm de uma forma terrível, né, que é através de traficantes, né, de pessoas que vão levá-los de uma forma, né, ilícita. E o dinheiro que eles juntam não é o suficiente para levar todos de uma vez, então vão ter que levar de forma parcelada. Mas, assim, realmente, o Will comentou o lance de uma cena lá do telefone que toca, né? Porque as irmãs dele vão primeiro. E eu lembro que eles passam dias também nesse apartamento fechado, assistindo televisão, assistindo novela mexicana, né? A vida deles é assim, eles não vão para a escola, eles não têm contato com as pessoas, não têm contato com a cultura, eles simplesmente passam um dia assistindo novela mexicana. Então, com essa história eles estão lá um dia assistindo televisão, já tentaram mandar as irmãs e estão esperando a resposta para saber se essas irmãs chegaram. O filme mostra, com bem detalhes, como essa viagem que as irmãs fizeram. E é algo tenebroso mesmo, uma cena horrível, que a gente fica em suspense até saber o que é que aconteceu. Quando eles chegam na União Soviética, que tem um encontro com esse irmão mais velho, uma das grandes preocupações que o irmão mesmo fala é que eles precisam ir logo para a Suécia, né? Que eles precisam ir logo para a Suécia para poderem começarem a estudar, para não ficar tarde. E aí a gente, beleza, faz sentido. Só que eles não têm como, né? E aí enviam as irmãs, elas vão dentro de um container de um navio, não é isso? Com um commodity mesmo, como uma mercadoria. E o container, ele ainda fica bloqueado no container na frente, né? Para impedir de que seja aberto por dentro. São dias dentro da embarcação e muita gente passa mal, né? Fica doente. Elas chegam no destino já quase morrendo, né? Uhum. Eu acho que chegam, eu não me lembro agora se elas chegam a ser internadas, mas chegam, assim, precisando de atenção, assim, de cuidados. E tem todo esse suspense, assim, eu fiquei assim, vou morrer, como é que sobrevive? Dias dentro de um lugar fechado, com pouco oxigênio, água, e a escuridão também, né? A gente acha que não, mas escuridão é algo que mexe muito com o nosso psicológico, né? Tem um suspense muito bem criado no filme, quando é revelado que elas estão vivas, é um alívio, né? É um alívio pra gente. E aí depois o filme também trata isso muito bem, que é a pressão que o irmão mais velho sofre. Porque ele tá lá na Suécia e agora ele é o responsável por aquela família. O pai foi embora, ele é o irmão mais velho, ele acaba assumindo essa posição de cuidar. O filme reporta que ele perdeu uma namorada, uma noiva, porque ela queria se casar e todas as finanças dele, as economias, estavam indo para dar suporte à família. E isso, assim, é uma pressão enorme, né? A gente vê, assim... O filme faz, na verdade, a gente se colocar no lugar de todos eles em vários momentos, né? Exatamente. A gente tentar, assim, pensar como é que é aquilo. E, assim, é algo muito difícil, porque ninguém passou nada sequer perto daquilo, né? O mais perto que a gente passou foi ficar trancafiado em casa assistindo novela durante a pandemia, né? E já foi algo ruim. Foi horrível. E a gente nem tava fugindo da polícia, né? Enquanto as irmãs foram para lá, os dois ficaram lá com a mãe, naquela situação horrível, né, esperando e crescendo. E um dia adolescentes, eles resolvem sair. Aí, estava naquela época que o McDonald's chega na Rússia. Não é isso? Então, é mais um daqueles momentos em que há inserções de reportagens, né? De imagens, né? Então, eles vão lá. E nesse dia que eles vão sair também, mais uma vez, a polícia chega e é um momento horrível de terror. Primeiro, eles são pegos por ser visualmente não padrão europeu, né? Eles são escolhidos, como aqui no nosso país se escolhe, infelizmente, quem são negros ou pardos lá, eles foram captados porque eles veem que todo mundo ao redor muito louro, muito branco. Os policiais chegam já o tratando como se eles fossem fazendo alguma coisa ilegal por lá e os levam para o camburão. Quando chegam nesse camburão, que o irmão já tem apanhado do lado de fora,
porque o policial quer tomar o relógio do Amin, o relógio que era do pai, aí o irmão vai defendê-lo e apanha, que fica com o rosto cortado. Aí quando eles entram no camburão, tem uma moça lá dentro sozinha, visivelmente apavorada, né? Aí, nesse momento, chega como se fosse o superior dos policiais e pergunta o que são aqueles. Os policiais desdenham dos dois e dizem: ah, mas ela não tem dinheiro, mas ela pode pagar de outra maneira. Aí, nessa hora, você já imagina como vai ser, né? Aí ele libera os dois meninos, né, os dois irmãos, e fecham a porta e entram os policiais para ficar com a menina. É realmente um momento de terror muito grande, que você vê a angústia deles, até dizer assim, a gente não fez nada para ajudá-la. Não podiam, né? Eles não tinham o que fazer naquela situação. E é mais um dos momentos de angústia. Nesse filme, eu acho que assim, ele me deixa angustiado em diversos momentos. E esse foi um bem especial. E, em paralelo também, eles vão falando da saúde mental da mãe deles, que está deteriorando, né? Eles até falam assim, ela está com saudade do Afeganistão, que essa saudade, na verdade, do lar. Porque o filme versa muito sobre isso aí também. O que é lá para você? É aquele lugar que você volta para ele, que você se sente seguro. Esse lugar não existe mais para eles. Então, lá na Rússia não é lá. Eles estão lá escondidos em um lugar, sem relacionamento nenhum com a cidade, com as pessoas, né? Só esperando. Então, eles planejam sair dali, mas vão sair de outra forma. Então, a primeira tentativa deles saírem com a mãe, que é uma tentativa que vai dar errado também, outro momento de terror. Não é isso, Tomás? Você estava falando que tem momentos muito angustiantes. Tem essa primeira tentativa de sair da Rússia, né, deles. Que, no caso, eles caminham até... Eu estou esquecendo o nome do lugar. Eles caminham até uma cidade, vão caminhando, e lá eles vão pegar um barco. Eles têm essa cena onde eles saem à noite, né, no meio da mata. Inclusive mostram eles cortando uma cerca, né? E aí eles fazem uma longa caminhada. E eu achava que eles já estavam indo para um outro país onde eles fossem ficar por um tempo, mas não, eles estão indo em direção a um barco, né? E aí eles chegam até o oceano, lá tem um barco. A gente vê que nessa jornada os traficantes são bem severos, assim, maldosos, assim, se alguém se machucar, se alguém não conseguir cumprir o trajeto. Tinha uma senhorinha que estava com dificuldade, né? E aí um dos traficantes ameaça dar um tiro na cabeça dela para deixar ela lá. E aí um grupo de homens dá um jeito de levá-la, né? Transportá-la o resto do caminho. E aí quando eles chegam no oceano, o navio é minúsculo, né? E aí todos entram por convés do navio, são colocados dentro do convés, num lugar também, novamente, apertado, né? Um pouco oxigênio, muito parecido com a questão do container, né? Talvez um pouco melhor. Mas para piorar, durante o caminho, o navio, tem uma tempestade muito forte e começa a entrar água dentro do convés, né? E aí todo mundo preciso ir para a parte superior do navio e começar a retirar a água. E aí, no meio daquele terror, daquele desespero, vem um navio, que eu acho que é um cruzeiro, né? Turismo, né? Onde todo mundo ali, os refugiados, ficam muito felizes, porque acham que vão ser resgatados, que vão ficar bem. E aí eles ficam super felizes com o cruzeiro, porque eles acham que ali vão ser resgatados, né? Vão ser bem tratados. Mas a única coisa que eles recebem de volta do cruzeiro é um aviso no alto-falante dizendo que a polícia está indo ao encontro deles, né? Que chamaram a polícia e eles vão ser devolvidos. E aí a polícia leva eles à Estônia. Eles ficam na Estônia em cativeiro por 6 meses antes de serem deportados para a Rússia. E aí depois, quando voltam na Rússia, tem um novo agravamento de tudo, né? Do psicológico da mãe, da pressão sobre o irmão, tudo. Né? Uma tentativa frustrada. A mãe fica com medo também de tentar novamente, eu acho, né? E aí até que eles decidem e primeiro eles começam a ver que não vai ter como ir os 3 de uma vez, né? Então, o irmão do meio que decide que o Amin é o primeiro que vai, né? E aí algo que no documentário, não sei se fica muito claro, mas
eu imagino que seja na cabeça de todo mundo, do Amin, da mãe e do irmão do meio, eles estão contratando um traficante, que inclusive eles pagam muito mais caro, já que agora eles querem algo seguro, né, algo mais seguro, e os outros já eram caros, e eram caros e perigosos. Eles querem um pouco mais seguro, ainda mais caro. Mas eles acham que estão contratando aquele traficante para levar o Amin para a Suécia, que é onde ele vai se encontrar com o irmão mais velho e as irmãs, né, que estão morando lá. Só que ele logo descobre que, na verdade, ele vai ser enviado para a Dinamarca, onde ele não conhece ninguém, onde ele nem sabe, eu acho que talvez ele nem soubesse onde fica Dinamarca, né? E até esse momento, como eu tô falando, como eu falei, né, mais cedo, o documentário, ele não revela nada antecipadamente pra gente, ele não dá pista de nada, a gente vai descobrindo pouco a pouco, inclusive junto com o diretor, né, que o diretor também não sabia da história do Amin, apesar de serem amigos. Então, a gente começa a entender, porque a gente não sabia como é que a gente ia parar na Dinamarca, já que a família estava na Suécia, e aí a gente entende, né? Na verdade, o traficante mandou ele para Dinamarca e ele que se vire. Dá algumas instruções e aí a gente acompanha a jornada dele indo. Inclusive, tem esse garoto que ele conhece, né? Que vem essa questão da descoberta dele, pelo interesse sexual. E é algo que quando chega na Dinamarca, quando ele vai procurar um médico para tratar isso, né? Que ele acha que precisa de tratamento. Eu queria só falar sobre essa questão dele, do interesse dele, que ele vai descobrindo mesmo. O crush dele é o Jean-Claude Van Damme, que os eu acho tão legal. gostam de assistir o filme do Van Damme por causa da porradaria, e ele não, ele é apaixonado pelo Van Damme, eu acho fofo mesmo isso. Eu também. E o pôster e a animação faz o Jean-Claude Van Damme piscar para ele, né? O pôster dá uma piscadinha. É quando ele tá na Rússia, então, na hora que ele tá passando o filme na TV, né? É o Dragão Branco, é o nome? Eu acho que é o Grande Dragão Branco. É o O Grande Dragão Dragão Branco. Branco. Ele tem um pôster no quarto dele, né? E, inclusive, ó, é um detalhe interessante isso, que não sei se vocês perceberam, no quarto dele do Afeganistão tem vários pôsteres. E aí o que tá na parte de trás da porta, né? É esse do Jean-Claude Van Damme de frente para a cama dele. Quando eles fogem do Afeganistão, a gente vê de novo o quarto dele vazio. Mas os pôsteres estão lá ainda, menos esse, do Jean-Claude Van Damme. Ou seja, ele levou. Nossa, eu não tinha observado, não, que legal. Não, isso não. Aí tá, então o traficante realmente dá muitas instruções para ele, né? Ele disse assim que você chegar, imediatamente rasga o passaporte. Porque esse passaporte, você não deve ser encontrado com documentos falsos. Então lá ele fica sem saber o que fazer, ele é criança, né, adolescente, ele chega e procura as autoridades e diz que é um refugiado. Então o percurso dele ali de fuga termina naquele lugar, mas a gente sabe que a família dele ainda está espalhada. Ali nasceu um novo personagem, né, Aida? E naquele momento nasceu um novo personagem, que é o que ele carrega até ele começar a contar a história dele para o diretor do filme. Toda a vida dele vira um personagem. Que, inclusive, é uma das instruções do traficante, né? Não conte para ninguém sobre o seu passado. Sobre o que aconteceu, de onde você vem. Imagine o peso dessa pessoa carregando essa história a vida toda, décadas. Nesse momento dessas sequências, desse espaço, o que me chama muito a atenção é quando ele conta que está conversando com as autoridades, contando a mentira, e ele chorava contando a mentira. Ele disse que não entendia como é que ele conseguia chorar mentindo. Gente, o pavor que aquele rapaz devia dar naquele momento devia ser enorme. E o filme tem muito disso, tem muitas essas frases, assim, esses momentos contemplativos que ele pensando sobre a vida dele, que realmente são muito bonitos. Mas aí vai se encaminhando, né, já para o final do filme, e tem um encontro dele com a família dele na Suécia. Ele consegue comunicar com o irmão, que ele está lá na Dinamarca, um bom tempo depois ele consegue ir para lá. E tem uma cena lá nessa hora que é encantadora, que eu acho que ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Depois de tanta medo, violência, rancor, né, tudo. Então ele acaba revelando, né, o irmão dele provoca, mas você não tem namorada, não tem ninguém, as minas dinamarquesas não são legais e tal, não tem nenhuma menina bonita. Aí ele fala assim, é porque eu acho que eu não gosto de menino. E o irmão dele fica sério, as irmãs ficam sérias e olham para ele, e a gente pensa assim, poxa vida, mais um sofrimento que esse menino vai ter, mais uma decepção, mais uma rejeição. E ele leva o menino em silêncio,
para um lugar, né? A gente pensa, pô, não acredito, meu Deus, ele vai levar esse menino para uma casa, né, de... Como é que eu posso falar isso aqui no podcast? Tolerância. Uma casa de tolerância. É o novo. Mas é muito velho. Uma casa de tolerância. Meu Deus, e quando ele chega lá, é uma boate gay, que coisa linda. Aí o irmão dele fala assim, a gente sempre soube. E deixa ele lá. Que lindo, né? E ainda dá dinheiro para ele ainda. E ainda dá dinheiro para ele. Eu acho tão linda essa cena. Eu acho tão linda. Porque, como ele falou, ele já tinha sofrido tanto. E aí eu fiquei, não, cara, esse cara já não acredito tanto. Esse cara já passou por tudo. E aí vai sofrer mais isso na vida dele. E o filme guarda esse suspense, né? Faz a gente ficar com medo mesmo. E aí, quando chega em frente a boate, que a gente não sabe o que é, primeiro, ele dá o dinheiro, entre, se divirta. O irmão mais velho fala para ele, né, para mim. Aí mostra ele indo pelo corredor. E aí, depois tem um mini flashback de momentos antes, o irmão dele falando. Todos nós já sabemos, e dá um abraço nele. Que é aquilo, né? Às vezes a gente não consegue dimensionar o quão grande um abraço pode ser, né? É. Uma palavra dessa pode significar, né? Exatamente. Às vezes é difícil de dimensionar. É lindo, assim, esse momento eu acho perfeito. Talvez seja o grande momento do filme, né? E assim, você mostra que relembrar essa história, reviver essa história, na verdade não é relembrar, reviver essa história para mim, vai consertar algumas coisas na vida dele. Porque a gente vê que ele tem um relacionamento, ele tem um namorado de longas datas, o namorado, no processo da entrevista, eles estão tentando, né, encontrar uma casa, e ele está reticente e tal. E até ele comenta com o entrevistador que vai passar a noite lá porque eles não estão meio obrigados, né? Ele está pensando em aceitar um trabalho fora, fazer o pós-doutorado, o professor orientador, o que é que ele faça? Exatamente. Aí o que acontece? Então, a gente vê que essa coisa dele ter as limitações dele, até onde ele vai, até onde eu posso falar, ele está o tempo todo, mesmo que ele, como o Tomás falou muito bem, que ele criou um personagem, mas ele tem as limitações dele. E talvez aquele resgate do Amin, daquela história, essa liberação que ele tem de contar tudo aquilo, faz com que talvez o relacionamento dele melhore também. Tanto que no final do filme você vai ver ele tá lá, indo para casa, que ele vai fazer o doutorado fora lá, ele passa um tempo estudando, mas ele volta pro lar dele, né? Para a história do lar, que a gente fala lá do comecinho do filme, até agora. Ele está pronto, está preparado, receptivo para o seu lar, finalmente. É quase um processo terapêutico, né? Esse processo pelo qual ele passou, da entrevista, de se abrir para o mundo, né? Com o que aconteceu. E a primeira fala do filme, o filme começa perguntando a ele o que é lá, né? E a gente, no Brasil, a gente tem o costume de dar subtítulos aos filmes e muitas vezes ficam ruins, né? E nesse até que ficou legal, né? Que é nenhum lugar para chamar de lá. E aí o filme, ele no decorrer do filme, em alguns momentos, ele fala dessa dificuldade que ele tem de parar em um lugar, né? E acho lindo também, outro momento muito lindo é que no final, quando ele realmente escolhe um lugar para morar com o companheiro dele, mostram cenas reais, né? Acho que são os primeiros momentos onde tem imagens de arquivos, mas não de matérias jornalísticas, né? De TV. É o fundo da casa deles, né? Mostra primeiro a animação deles entrando, assim, e aí depois corta para uma imagem real, assim. E acho que até o último plano do filme é esse, né? Eu acho muito lindo também. Que é um filme que, apesar de todo o sofrimento, ele termina numa nota feliz, né? Meio que otimista, né? De que ele conseguiu, ele, né? Passou por tudo isso mas resistiu, né? Ele e a família, né? Todo mundo. E uma coisa que a gente não falou ainda, que eu queria comentar, e Tomás, é essa questão acadêmica dele. Porque, como a gente viu, ele ficou atrasado durante anos. O filme não chega a explicar muito bem como é que ele conseguiu se recuperar na escola, mas vê que hoje em dia ele é uma pessoa bem sucedida, né? Fez o seu doutorado, ia fazer seu pós. Ele mesmo fala em algum momento que nunca conseguiria se imaginar, porque mostra ele dando uma palestra, né?
em uma universidade nos Estados Unidos, e ele fala que nunca conseguiria se imaginar em um lugar daquele, né? Então o filme acaba que trazendo à luz um pouco dessa questão da educação como um modo de mudar de vida, né? De realmente alçar novos voos. E eu acho isso muito legal também. Eu queria ressaltar uma coisa sobre o diretor. O diretor é um personagem, né, no filme, e é engraçado como ele é um personagem observador. Apesar da gente perceber a grande importância que ele tem na história, né, que até mesmo como terapeuta, faz as leis de terapeuta do Amin, ele, em momento algum, ele puxa méritos para ele. Eu acho assim, é uma coisa muito interessante. Das mãos de outras pessoas, teria sido uma supervalorização da imagem desse diretor. E ele não, assim, a história é do Amin, a história é da família do Amin. E a eles que eu devo respeito. Eu achei, assim, é uma direção com muito respeito ao qual ele narra e ao que ele apresenta. E só a respeito da questão dele com casa, que também destacar uma cena que, por sinal, você citou, a cena que ele vai dormir na casa do diretor. Ali o Ami, ele dá o primeiro sinal que ele está querendo mudar. Quando ele diz, eu vou ter que ir para os Estados Unidos, eu estou cansado desse negócio de mudar, é como que ele vê que ele está precisando parar, mas ele não consegue. Ele vê que precisa mudar, mas ele não sabe o que é o mudar. Ali é o primeiro momento que eu acho que ele está dando uma dica, assim, realmente eu preciso mudar. E que bom, né, que esse processo que a gente já falou que funcionou quase como um processo terapêutico, inclusive, né, no começo da entrevista ele fala, feche os olhos, imagine, né, é quase assim, como estar num divã realmente, né, de você deixar fluir todas as suas memórias e sentimentos. Eu acho que isso, no final das contas, fez muito bem, né, para ele se reconciliar com aquele Amin lá do comecinho, né, a própria história dele, né. E, assim, eu tenho esse mesmo sentimento do Will, é um filme que ele termina numa nota positiva, é um filme otimista, apesar de tudo que ele coloca, né? E essa capacidade de sobreviver, não só sobreviver, estar vivo, mas de você criar novos laços, né? Ele está pronto para ter a nova família dele, né? No caso, com o namorado, e tem um gatinho também, né? Que ele leva também. E é isso aí. Acho que foi uma excelente escolha, Tomás, o filme, realmente. Apesar de ser um filme recente, eu acredito que muitos não tinham assistido esse filme ainda. Eu acho que... Ele foi prejudicado com a pandemia ainda. Ele é da época áurea da pandemia. Então, ele foi muito prejudicado a distribuição por causa disso. Eu acho muito legal nas escolhas do Cineclube, você resgatar filmes realmente que talvez tenham ficado, né, lá atrás, que não se fala muito, que são filmes importantes, mas eu também acho bacana você tratar do contemporâneo. E eu acho que esse filme consegue, ele tem esse panorama realmente do cinema contemporâneo dinamarquês, que ele está num momento muito vibrante mesmo, né? Eu digo assim, vibrante, né, algumas décadas para cá, a gente tem bastante filme importante. E a própria temática dele, eu acho que foi louvável mesmo, assim, a forma como ele foi pensado e como ele foi realizado. Então tá, pessoal, imagino que se você chegou até aqui, você já deva ter assistido esse filme, né? Se não, eu acredito que vale a pena, mesmo sabendo o que acontece. É um filme muito criativo, um filme sensível, delicado. E a gente quer também falar para você procurar, né, as outras discussões que a gente está fazendo sobre filmes até agora, dos filmes comentados, como eu já falei no começo. Essa é a segunda sessão comentada, mas a gente tem, né, discussões sobre outros filmes. Quando houve a pandemia, como a gente já comentou aqui, né, que foi um momento dramático para todos, a gente interrompeu as sessões presenciais do Cineclube e passou a fazer sessões online. A gente produziu bastante conteúdo. Procure conhecer um pouco, né, do que a gente já falou sobre esses filmes. Confira também as nossas redes sociais e no Instagram a gente está sempre falando sobre os filmes que a gente vai apresentar nas sessões presenciais e discutir depois. Eu gostaria de agradecer aqui a participação dos meus amigos do Cineclube Paralelas, o Will. Muito obrigado, Will, por estar aqui dividindo suas opiniões sobre o filme com a gente. Obrigado eu, Aida. É sempre muito legal participar. E gostaria também de agradecer ao Tomás por ter escolhido esse filme, né, por ter apresentado e por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o cinema dinamarquês com a gente. Valeu, Tomás. Eu agradeço muito. Que bom que vocês gostaram. Espero que todos tenham gostado também.
Eu sou a Ida e eu convido vocês para continuar acompanhando o Cine Clube Paralelas. Até a próxima!